Oi, turminha, tudo bem com vocês? Então, olha só, estou aqui de novo para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Preparados? Vamos lá? Então, o nosso tema de hoje é conferindo adições e subtrações. Como é que eu vou fazer, professora, para conferir uma adição e uma subtração? Simples, nós vamos utilizar a operação inversa. Aí você me pergunta, o que é a operação inversa, professora? Eu vou te explicar. A operação inversa nada mais é do que algo que se faça ao contrário, ou seja, no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa vida, tem ações que nós fazemos que também tem a ação inversa. Olha só o exemplo, abrir o zíper da mochila e fechar o zíper da mochila. O ato de abrir e o ato de fechar são ações inversas, tá? Posso dizer que abrir é a ação inversa de fechar. Subir as escadas e descer as escadas. Subir as escadas, descer são ações inversas. O ato de subir é a ação inversa do ato de descer. E na matemática isso também acontece. Olha só, o ato de adicionar com o ato de retirar. Eu posso dizer que a operação inversa de adicionar é retirar. Então posso concluir que a operação inversa da adição é a subtração. E a operação inversa da subtração é a adição. Então, vai ser desta forma que nós iremos conferir se as nossas adições e nossas subtrações estão corretas, ok? Como, professora? Eu vou conferir a adição usando a subtração. Vou conferir a subtração usando a adição, certo? Vamos lá? Primeiro exemplo. Eu tenho 45 mais 33, que é igual a 78. Como é que eu vou fazer para conferir se essa adição está correta? Vamos lá? Bom, a princípio, pode passar, ó, 78. Eu vou utilizar o resultado da soma como meu minuendo. E vou utilizar qualquer uma das parcelas como subtraindo, tá? Vamos efetuar? 8 menos 3, 5. 7 menos 3, 4. E eu encontro a outra parcela, ok? Ah, professora, mas se eu quiser escolher a outra parcela, vamos lá, então? Coloquei o resultado da soma, que é 78, e escolhi então fazer o meu cálculo com a primeira parcela da adição. 8 menos 5, eu tenho 3, 7 menos 4, eu tenho 3, ou seja, encontrei a segunda parcela. Meu cálculo está mais que certo, está super correto. Próximo exemplo. Agora eu tenho 210 mais 447 e o resultado deu 657. Será que está correto? Então, a gente vai utilizar a operação inversa para descobrir. Vamos lá? Eu utilizei a soma, ok? Ó, tá vendo aqui? A soma veio para cá. E eu escolhi qualquer parcela. Professora, mas é real mesmo? Eu posso escolher qualquer uma das parcelas? Sim, escolha qualquer uma das parcelas e o resultado da subtração vai ser a parcela que você não escolheu, ok? Então, vamos lá. 7 menos 0. Eu tenho 7. 5 menos 1 eu tenho 4. 6 menos 2 eu tenho 4, ou seja, nós encontramos aqui 447. A parcela que nós não escolhemos para realizar o cálculo, ela aparece aqui no resultado. Então, esta adição está super correta, ok? E agora, vamos conferir as subtrações? Será que é do mesmo jeito? Vamos ver? Nós temos aqui 45 menos 23, que é igual a 22. Vamos perceber aqui como é que nós vamos fazer para realizar essa operação inversa. Perceba que eu vou utilizar nesse primeiro número aqui, na primeira parcela, eu utilizo a diferença, ok? Na segunda parcela, eu utilizo sempre o subtraindo. Professora, mas eu não posso escolher o minuendo? Não. Na subtração, é diferente da adição. Na adição, você pode escolher qualquer uma das parcelas. Para conferir a subtração, eu só posso utilizar o subtraindo, certo? Não vamos confundir, tá bom? Então, vamos lá. 2 mais 3... eu tenho 5, 2 mais 2 eu tenho, logo eu encontrei aqui, ó, o minuendo. Então quer dizer que essa operação está correta, ok? Vamos para o próximo exemplo. Agora eu tenho 847 menos 645 e eu tenho um resultado aqui, ó, de 202. Como é que nós vamos conferir se essa operação está correta? Utilizando a operação inversa. Aqui não é subtração, então nós vamos utilizar aqui a adição. Lembrando que eu sempre vou utilizar a diferença, que é o resultado da subtração, ok? Mais
o subtraendo. Não posso utilizar o minuendo, certo? Só posso conferir a subtração utilizando a diferença e o subtraendo. Somando esses dois resultados. 2 mais 5 eu tenho 7, 0 mais 4 eu tenho 4, 2 mais 6 eu tenho 8. Ou seja, encontramos o minuendo, quer dizer que essa operação está super correta, ok? Vocês conseguiram entender como é que vai fazer para conferir a adição e a subtração? Espero que sim. Então vamos seguir com o conteúdo. Agora nós iremos tratar sobre a expressão numérica. Expressão numérica é uma sequência de operações que nós precisamos seguir uma determinada ordem para poder efetuar os cálculos. Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Primeiro que nós iremos ver são sinais de associação. Primeiro nós temos os parênteses, depois nós temos os colchetes e as chaves. Por que tem esses sinais de associação? Para você poder associar os números de forma diferente. Mas eu só posso resolver primeiro o que estiver dentro dos parênteses. Em segundo, eu resolvo o que estiver dentro dos colchetes. E por último, eu resolvo o que estiver dentro das chaves. Só relembrar para vocês não se assustarem, tá? No livro de vocês, até o momento, só vai aparecer a expressão numérica com os parênteses. Mas eu achei interessante já ir apresentando para vocês os outros sinais de associação. Até porque ano que vem vocês estarão vendo a expressão numérica com esses 3 sinais de associação. Vamos lá. Vou apresentar para vocês uma coisa que eu adoro, que é o meu bonequinho da expressão numérica. Por que, professora? Eu vou explicar. Sabe como é que é o nome dele? Ele se chama Pacocha. Mas que nome engraçado. Por que Pacocha? Eu vou explicar. O Pá, ele faz referência aos parênteses, que deve ser resolvido aqui, ó, primeiro, ok? Então, o Pá faz referência aos parênteses, que deve ser resolvido primeiro. E o Có faz referência aos colchetes, que deve ser resolvido depois que você resolve os parênteses, você resolve então os colchetes. Ele é resolvido por segundo, ok? E por último, o Chá, que faz referência às chaves, que deve ser resolvido somente depois que você resolveu os parênteses, que você resolveu os colchetes. Aí sim você resolve as chaves, ok? Gostou do meu bonequinho? Não esquece não, ele faz toda a diferença. Ele te ajuda a lembrar a ordem certinha que você precisa resolver os sinais de associação, tá bom? Vamos lá? Bom, já vimos os sinais de associação e agora vamos nas ordens das operações. Até o momento, nós iremos tratar apenas adição e subtração. Existe uma ordem, professora? Ah, eu preciso resolver primeiro a adição ou primeiro a subtração? Não. No caso da adição e da subtração, você vai resolver aquele que aparecer primeiro. Apareceu primeiro a subtração? Resolve primeiro a subtração. Apareceu primeiro a adição? Resolve primeiro a adição. Deu para entender as regrinhas básicas da expressão numérica? Então vamos aos exemplos. O primeiro exemplo eu tenho 9 mais 5 menos 3. Reparem que apareceu primeiro, ó, a adição. Então quer dizer que eu tenho que resolver a subtração? Ó, o que aparecer primeiro é o que a gente resolve. Apareceu a adição? Então nós vamos resolver a adição, ó, tá vendo? Sempre colocar um tracinho indicando a operação que você vai realizar. 9 mais 5, 14. E é muito importante que o restante da expressão numérica ela desça para a linha do resultado que você encontrou. Depois que você fez isso, ó, nós temos agora uma subtração. Vamos resolver? 14 menos 3, 11. Fácil? Muito fácil. Vamos para o próximo exemplo. Agora, aumentando um pouquinho o grau de dificuldade, um pouquinho maior, também você vai conseguir fazer tranquilamente. Qual o sinal que apareceu primeiro? Foi a subtração. Então, nós vamos resolver o que aparece primeiro. 12 menos 6, eu tenho 6. Lembrando que o restante da expressão numérica, ela desce para a mesma linha do resultado. Agora, eu tenho aqui uma adição. Vou resolvê-la. 6 mais 10, eu tenho 16. Restante da expressão numérica desce. 16 menos 3, 13. Então, o valor dessa expressão numérica é 13. Próximo exemplo. Agora, vamos lá, nós temos sinais de associação. O que eu preciso fazer? Apareceu o parênteses, quer dizer o quê? Que ele tem prioridade, que eu preciso resolver o que está dentro dele. Então, eu vou repetir o número 8, repete aqui, ok? Agora, eu tenho 7 menos 4, que é igual a 3. Ó, perceba que eu desço apenas o resultado.
Depois que eu faço esse cálculo aqui, eu elimino os parênteses. O parênteses não desce, a gente elimina. Resolveu o que está dentro dele, você elimina os parênteses. Desceu o restante da operação. Agora nós temos 8 menos 3 é igual a 5. Desceu o restante da operação. Agora nós temos 5 mais 3, que é igual a 8. Então, o valor dessa expressão numérica é 8. Próximo exemplo. Aí pode surgir a dúvida, professora, e se aparecer 2 parênteses em uma única expressão numérica, o que eu faço? Os dois têm a mesma prioridade. Você vai poder resolver os dois ao mesmo tempo. Ou seja, aqui, pode passar, e aqui também. Vamos lá? 12 mais 8, eu tenho 20, repete a expressão numérica e resolve aqui, ó, 60 menos 45, 15. Lembrando que resolver o que está dentro dos parênteses, a gente elimina os parênteses, tá? Ó, vai para lá, desce só o resultado. Da mesma forma aqui, resolvi o que está dentro dos parênteses, eu elimino os parênteses. Agora eu vou realizar esse cálculo aqui, ok? 20 mais 2, eu tenho 22, menos 15, porque o restante da expressão numérica, a gente precisa descer para a mesma linha do resultado. 22 menos 15, eu tenho 7. Então, o valor dessa expressão numérica é igual a 7. Próximo exemplo. Como eu trouxe outros sinais de associação, ia ficar sem coerência se eu não explicasse pelo menos uma expressão numérica envolvendo outro sinal de associação. Não se preocupem, eu vou estar apenas apresentando para vocês, não vai ter no livro de vocês e eu posso passar uma ou outra atividade no caderno só para a gente ir se familiarizando, tá bom? Vamos lá? Lembrando, pá, có, chá. Pá é o quê? Parênteses. Eu posso resolver os cochetes antes de resolver os parênteses? Não pode. Primeiro a gente vai resolver aqui. Então eu vou repetir toda a expressão numérica até chegar onde eu quero, que é nos parênteses. 10 menos 5 eu tenho 5. Eliminamos os parênteses, então só sobrou os colchetes. Vamos lá? 4 mais 6 eu tenho 10. Assim como nos parênteses, quando eu resolvo o que está dentro dos colchetes, eu elimino os colchetes, só desço o resultado. Repete o resto da operação. 10 mais 3 eu tenho 3, 13 aliás, desce o 5. 13 menos 5 eu tenho 8. Então o valor dessa expressão numérica é igual a 8. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero principalmente que vocês tenham assimilado. Se você não entendeu uma coisa ou outra, volta o vídeo, porque na videoaula é diferente da nossa aula presencial, porque quando você não entende alguma coisa, você fala, professora, explica novamente. Então, a forma de você pedir que eu explique novamente é voltando o vídeo, certo assim? Então, vamos lá. Preparei aqui algumas atividades para vocês, testar o conhecimento, porque assim, como eu sempre falo para vocês, matemática é você fazer, não adianta você só ouvir. Então, vamos realizar as atividades do livro de matemática, na página 72, 74, 75, 77, 79 e 80, tá bom? Beijão, até a próxima!